Na verdade, a gente pouco sabe do Jesus histórico. Pouco. Tipo, o que de fato ele falou, o que de fato ele fazia, né? Porque eles mesmos discordam. Você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos canônicos que estão dentro da Bíblia, né? Porque tem várias outras dezenas de evangelhos que o pessoal não colocou. Que não era útil. Não era útil porque, né? Só que esses 4, eles se contradizem. Tem hora que Jesus fala uma coisa, o outro tá falando outra. Tá? Na própria ressurreição é diferente. Na morte de Jesus é diferente, os 4 evangelhos. É tudo diferente. Cada um conta uma história distinta. E o pessoal não percebe, porque o pessoal não lê. E quando lê, não lê comparando. A gente lê primeiro o evangelho inteiro, depois a gente pega, depois de não sei quanto tempo, vai ler um outro evangelho. Então a gente esquece. Né? Na hora que você pega uma passagem, compara com outra, você vê tudo quanto é erro. É bizarro. O Bart Ehrman fala pra fazer isso, né? Que é um dos estudiosos aí bem conhecidos no meio, que era um cristão também fervoroso, fundamentalista. Depois que ele começou a estudar, ele falou, mano, não dá. Ele até ficou, se eu não me engano, ele é mais agnóstico, ele não é ateu, se eu não me engano, né? Mas assim, ele falou, não tem como, tem muito erro, tem várias coisas que são gritantes. Então assim, os próprios evangelhos já discordam entre si, não tem como você saber exatamente, Jesus existiu? Dentro da pesquisa do Jesus histórico e dentro do âmbito acadêmico, a maior parte vai defender que sim, existiu uma pessoa que se chamava Jesus e que influenciou essa galera e que pode ter sido um cara apocalipsista, porque tinham muitos desses na época lá, do 1º século e tudo mais, tinha mesmo. Aqueles mendigos gritando na rua, o fim está vindo. Tinha. E alguns, inclusive, tentando derrubar Roma. O pessoal tentando se revoltar, se colocando como Messias. O Messias, então, para os judeus, ele tem que ser um cara que é um líder que vai fazer com que Israel domine. Entendeu? Então a gente tem algumas evidências de que realmente existiu. Não, evidência confiável? Não, tipo, não tem o osso ali do cara, mas tipo, muitas coisas apontam pra que existiu. O que aponta é até, pelo menos no meu ponto de vista, eu não sou historiador e tal, mas no meu ponto de vista, quando eu vejo as evidências que eles trazem, é fraco, bem fraco. Porque eles vão pegar, não lembro se é Tácito que comenta sobre, porque tem vários historiadores, né? Mas talvez seja o Tácito. E ele pega e menciona, eles falam assim, ele fala sobre Jesus. Como é que ele fala sobre Jesus? Tem o pessoal aqui que é cristão, né, que eles seguem um tal, ou uma seita específica que segue um tal de Cristo e tal, que morreu debaixo de Pôncio Pilatos. Aí fala sobre isso. Então se esse historiador escreveu falando que tinha um Cristo que morreu debaixo de Pôncio Pilatos, segundo o que conta na Bíblia também, Pôncio Pilatos existiu e tudo mais, e ele comenta isso e fala que tem um grupo que seguia esse cara, então isso é um indício de que esse cara existiu. Mas existiam vários Cristos, né? Exato, porque eu falei, tem vários Messias. Cristo é um Messias, então tem vários Cristo Messias. É um título, né? É um título. Então, quando eu falei, no 1º século tinham vários que se candidatavam a Messias e tudo mais, que foram mortos também. Jesus seria mais um. É o que até dentro do Jesus histórico o pessoal gosta de trazer. Ele não seria alguém que fez os milagres, não seria o cara da Bíblia, não seria esse cara. Ele seria alguém que influenciou a contagem dessa história, a contação, né? Ele era um líder do movimento social. Exato. Pegou uma galera lá, o pessoal acreditou e fez esse movimento. Mas cada um saiu falando uma coisa diferente também. É por isso que a gente tem vários escritos diferentes, que são os apócrifos ou pseudepígrafos, né? Pseudepígrafo é que é um falso autor, digamos assim. É falso. Eles atribuem que foi Pedro que escreveu, mas não foi Pedro. Atribuem que foi Paulo que escreveu, mas não foi Paulo. É falso. A Bíblia também tem os seus pseudepígrafos, né? Isso. Eles pegavam e assinavam como se fossem ele. Porque agora, os evangelhos não têm assinatura. Pra fechar a narrativa ali, né? Fazer a história ficar... Sim, até tem uma corrigindo a outra, né? E você percebe, quem estuda essa parte, eles conseguem perceber que a maneira como a pessoa se comunicava no grego, você consegue pegar o estilo da linguagem, a maneira como a pessoa escrevia antes, que seria o Paulo, e a outra carta que está dizendo que é Paulo, e como é diferente. A teologia muda, a maneira de se expressar muda, palavras que são diferentes, que ele nunca usou em outras vezes e está usando ali. É uma coisa que, não, isso aqui é de outra época, é de outro período, é de outra pessoa, e até pode ter sido um discípulo de Paulo, digamos, né? Mas não foi ele. Então você teria esses falsos autores, né? E o senhor não sabe quem que escreveu. Tem até gente dizendo que talvez Paulo não tenha existido também, mas é outra coisa, não sei as evidências que tem a respeito disso. Mas a maior parte da galera vai aceitar que Paulo existiu e tudo belezinha, e que Jesus foi esse líder que pegou e morreu e não ressuscitou, obviamente. Então quem defende o Jesus histórico na academia não defende que é o Jesus da Bíblia. Tem que fazer essa separação, porque tem muitos cristãos que gostam de falar, não, mas tem prova que Jesus existiu. Cara, o Jesus histórico, ele é uma negação da sua fé. Sim, a Bíblia seria uma mitologia completa, uma história inventada para trazer aprendizados e fazer uma narrativa de um herói. Exato.
E muito bem feito. Moisés é do mesmo jeito, você vai pegar com Davi a mesma coisa, com Salomão é a mesma coisa, Sim. com alguns profetas é a mesma coisa. É tudo narrativa que o pessoal vai criando, Sim. né? Josué, Abraão, é tudo narrativa. Quando você pega arqueologia, história, teologia e começa a analisar isso, você vê que, dá total. Não aconteceu aquele êxodo do povo do Egito, lá Israel, depois de 400 anos de escravidão. Isso nunca existiu. Não existe nenhuma evidência disso. Podem ter, o pessoal fala, não, pode ter êxodo, saídas menores, né? Aí, beleza, mas não, o que seria a saída menor? Porque o pessoal migrava para o Egito, que era o centro cultural da época e econômico, na verdade, também, né? E tinha um momento que só eles tinham o trabalho, recursos e tudo mais. Então, era normal o povo lá os cananeus e outros povos migrarem para o Egito, ficarem um tempo e voltarem. Isso você tem registro. Agora que você tinha uma escravidão lá de 400 anos e que essa galera saiu mais ou menos 2 milhões de pessoas no deserto, que ficaram perambulando no deserto por 40 anos, sendo que 200 e poucos quilômetros eles poderiam ter vazado lá rapidinho e não vazar, não chegaram na terra, não tem nada a ver. Não tem nada, absolutamente nada, nenhum registro arqueológico. Tem um livro chamado A Bíblia Desenterrada. 2 milhões de pessoas, ia ter bastante gente morta ali, né? Então... Deveria ter muita gente morta, e fora que eles ficaram vivendo por 40 anos, comendo o maná de Deus, entre outras coisas, às vezes que ele mandava codornizes, carne, não sei o quê. E eles viveram lá, né? Eles ficaram tempos ali. Sim, teria gerações. Né? Então, assim, teria que ter alguma coisa. Ainda assim, digamos que foi um milagre nesses 40 anos, a roupa não envelheceu nem nada, é o que diz a Bíblia, então eles ficaram com a mesma roupa, não envelheceu nem nada. Tá bom. A comida era só por dia, então não tinha como sobrar nada, né? Beleza. Mas, e os 400 anos no Egito? Também não tem nenhum vestígio disso. Nada. Não tem nenhum documento falando a respeito. Tudo que você encontra contradiz, na verdade, o que diz na Bíblia. Inclusive sobre a existência de Moisés. Até hoje, o pessoal acredita que ele é um mito mesmo. Alguns vão colocar que ele seria tipo o Jesus histórico. Teve um líder, teve um cara, fez uma diferença ali, mas obviamente ele não abriu o mar, ele não libertou ninguém de escravidão nenhuma, não fez nada disso, ele não ouviu Deus e não escreveu 10 mandamentos, nada. Não tem nada disso. Eu não sei por que a galera não consegue encarar, né? Pô, Jesus andou sobre as águas, por que não consegue encarar isso da mesma forma que falam o Ícaro saiu voando, subiu aos céus e foi no labirinto do Minotauro, assim. Pô, velho, é uma fantasia pra te ensinar algo, é uma história criada pra te ensinar. Pra mim é óbvio, pra mim chega a ser uma estupidez uma pessoa que acredita que factualmente aconteceu algo como isso, cara. Eu acho, tipo, um delírio tão grande. É um delírio. Por isso aquele livro lá, Deus, delírio do Richard Dawkins. Cara, é delírio mesmo. E eu delirei pra caramba por muito tempo na minha vida. Tu acreditava nos milagres de forma factual? Sim. Ou tu acreditava já como uma interpretação? Eu acreditava como factual. Tanto que Deus fisicamente teria andado sobre as águas. Sim, tanto que eu procurava praticar. Entendeu? Porque tá escrito claramente que você tem que praticar. Senão você não é um cristão de verdade. Tu se jogar na piscina ali? Não, ele não fala pra você praticar por exemplo, vá lá e ande sobre as águas. Mas ele fala que você pode fazer as mesmas obras. Então, em tese, eu poderia fazê-lo. Só vou abrir aqui um parêntese sobre esta questão de que existia vários Messias na época. Ou seja, vários Jesus. Exatamente isso. Existem estudos que comprovam que existia vários Jesus que se titulavam como o Salvador e Filho de Deus, como o Messias. Isso durante a mesma época que Jesus existiu e antes mesmo de Jesus existir, já existia vários Messias, se autodenominavam o Filho de Deus, o Salvador. É engraçado que os próprios cristãos não sabem disso, não conhecem a história da própria religião. É aquela coisa, só acreditam em um livro que foi apresentado para eles e pronto. Você pode sair por aí perguntando aos cristãos, tanto católico ou protestante, quais são as 3 vertentes fundamentais do cristianismo, que eles não vão saber responder. É incrível você defender algo que você não conhece nada da história da própria religião, ou seja, não conhece nem a Bíblia. Porque você defender um livro que manda praticar genocídio, que apoia a escravidão, que tem a escravidão como algo normal, que defende um livro que tem a mulher como objeto, algo sem valor, que concedia o incesto e dentre outras barbaridades. Então, uma pessoa dessa não conhece nem aquilo que ela chama de sagrado,
que é a Bíblia. Em toda a história da humanidade sempre existiu loucos e esquizofrênicos, se autodeclarando, se titulando como Messias, o Filho de Deus. Para quem estuda a história, sabe muito bem que no ano de 1896 a 1897, na Primeira República do Brasil, a República Velha, no governo do presidente Prudente de Moraes, existiu um evento chamado Guerra de Canudos, onde surgiu um homem chamado de Antônio Conselheiro, que se declarou como Messias, como Filho de Deus, onde todos deveriam deixar tudo e segui-lo, se arrepender dos pecados, que o fim estava próximo. E, de fato, com isso, ele formou discípulos e ganhou mais de 25 mil seguidores, ou seja, uma multidão de quase o triplo da população de Sairé. No final, o que aconteceu com a loucura e a esquizofrenia da sua mente? Mais de 25 mil de seguidores foram dizimados, inclusive ele morreu só pelo fato de estar fraco, porque não se alimentava direito e também já era bem idoso. Conclusão, no fim, acabou em nada. Eles que perderam a vida de uma forma trágica por conta de uma loucura, de crença, de fé e mitologia. Para você ver que só não existiu um único Messias, que se titulava como Filho de Deus, o Salvador. Existiram vários. Exatamente, se realmente existiu um Jesus histórico, não é o mesmo Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o Jesus da fé, de um ser espiritual divino, que é, na verdade, uma mitologia. É totalmente diferente do Jesus histórico. Como ele falou, Jesus histórico é uma aversão do Jesus bíblico. Porque o Jesus histórico é um homem normal, era um revolucionário que se declarava filho do homem, um Messias, que não fazia milagres e não curava ninguém. Até porque muitos também se declaravam como Messias e também eram revolucionários. O erro é, por falta de conhecimento histórico, muitas pessoas pensam que o Jesus da Bíblia é um ser histórico, um homem que realmente existiu na história. Está totalmente equivocado. O Jesus da Bíblia é o Jesus da fé, aquele que faz milagres, cura, ressuscita e subiu aos céus. O que aconteceu, levando ao raciocínio dentro do contexto do Jesus histórico? Como existiu vários Jesus, vários Messias, alguém pode até ter pego um Jesus e ter colocado e criado em torno dele uma figura mitológica, dando-lhes poderes como o de curar, ressuscitar, ou seja, um X-Men. E a partir daí começaram a adorar como um Deus vivo que vem para salvar a humanidade. No caso, era para ter vindo no primeiro século da Era Comum, esse Jesus mitológico, e não o Jesus histórico. Mas mitologia é isso, é criar deuses e Deus com superpoderes extraordinários, que cura, ressuscita, que cria o universo. Em todas as religiões existe sua própria criação por um Deus. Por exemplo, o personagem mitológico Drácula, que é o mestre dos vampiros, foi criado também pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, através do personagem histórico Vlad, o Empalador, que foi um personagem histórico real, que realmente existiu. Até ele era cristão, da Igreja Católica Ortodoxa. Por ele ser um príncipe, uma pessoa muito perversa e cruel, onde ele mandava empalar estacas nos ânus e nas vaginas dos seus inimigos, por ele ser uma pessoa muito perversa e cruel, foi criado em torno dele um personagem mitológico chamado Drácula, que, durante a Idade Média e até mesmo na Idade Moderna, os cristãos acreditavam que realmente existiam vampiros.
quando morria uma pessoa de doença misteriosa, a pessoa era enterrada com vários rituais contra o vampirismo. Já foram encontrados dezenas de cemitérios, até dentro de igreja católica, com restos mortais enterrados com rituais contra o vampirismo. Porque acreditavam enterrar as pessoas de suspeita de ser vampiro com rituais, elas não poderiam voltar em forma de vampiros. Então, para você ver que o homem tem o poder de dar vida e há criações de personagens mitológicos. Sempre foi assim e sempre será. Você falou que 150 anos antes, né, de Cristo, existia uma figura assim que tinha várias características parecidas. E agora, de Jesus, e você falou que a gente tem provas arqueológicas disso? Figura antes de Jesus, sim, você tem manuscritos que falam a respeito disso. Tá. Você tem achados arqueológicos de Qumran. Agora falando de Jesus mesmo. O Jesus da Bíblia. Isso. O Jesus histórico. Ele existiu? É difícil você falar que sim. É difícil, por quê? Quando você fala de Jesus histórico, você depende de fontes históricas, de alguém que pudesse respaldar a existência dele. Vamos dentro da Bíblia primeiro. Vamos colocar que o Jesus da Bíblia seja o Jesus histórico, que historicamente ele existiu. Vamos colocar também que os personagens dentro da Bíblia também existiram. Todos eles, sem exceção. Nós temos um problema. Vamos lá? Vamos falar de Paulo. Primeiro que escreveu as cartas do Novo Testamento. Dizem que Paulo foi fariseu, estudou aos pés de Gamaliel. Logo, para Paulo ter estudado aos pés de Gamaliel, Paulo teria que ter estado em Jerusalém. Paulo, sendo judeu, no mínimo, uma vez por ano, por mais que ele era de Tarso, na Cilícia, Paulo teria que estar em Jerusalém nas festas da Páscoa, pelo menos uma vez no ano, uma festa da Páscoa, do Pentecostes, que seja. Aí vem a questão, se Paulo era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, estava pelo menos uma vez no ano na festa da Páscoa, como Paulo nada pôde saber a respeito de Jesus? Primeiro argumento. Segundo argumento, nós temos Gamaliel, que Gamaliel aparece em Atos dos Apóstolos, quando vai julgar os apóstolos, especificamente Pedro também. Logo, Gamaliel conheceu Pedro. Gamaliel também conheceu personagens antigos, que Flávio Josefo vai endossar isso, como Judas o Galileu, como Tadeu, pessoas que fizeram revoluções dentro do primeiro século, ali do período de Jesus. Se Gamaliel soube de Judas e de Tadeu, por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus? E lembrando que Jesus foi julgado pelo Sinédrio. E Gamaliel era presidente do Sinédrio em Jerusalém no período de Jesus. Por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus e nem Paulo? Veja bem. Diz isso na Bíblia ou eles só não comentam sobre isso? Não, está escrito isso na Bíblia. Está escrito isso na Bíblia. Ele era presidente do Sinédrio. É ele quem não deixou matar os apóstolos. Logo então, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, Gamaliel teria que ter estado lá. E Gamaliel vai falar de personagens que existiram de fato e verdade, mas ele não cita nada a respeito da existência de Jesus. Olha que eu estou usando personagens bíblicos, viu? Porque quando eu chego fora nos historiadores, como Plínio Velho, Plínio Jovem, Flávio Josefo, judeus... E o que eles diziam? Nada, porque... Então, esse é o problema. Aí eu estou tratando agora historicamente, nenhum deles. Você vai ter um resquício de Flávio Josefo em Antiguidades, capítulo 18, se não me falha a memória, mas é uma oração deturpada nas obras de Flávio Josefo. Por quê? Porque Flávio Josefo, antes do capítulo 18, ele vem trabalhando com vários Yeshua, ou vários Jesus. Vou aportuguesar para simplificar a didática e o raciocínio. Flávio Josefo vem trabalhando com vários personagens chamados Jesus, só que esses Jesus que Flávio Josefo vem trabalhando, ou são sacerdotes, ou são de uma linhagem sacerdotal. Ele vem trabalhando com isso. Aí abre-se uma visão parentética que vai falar do Yeshua o Cristo, do Jesus o Messias. Quebrou totalmente. Entra-se uma visão parentética e depois ele volta a tratar com Jesus sacerdote e de uma descendência sacerdotal. Então você vê que essa visão parentética se trata de uma interpolação, porque quebrou o segmento. Isso nós falamos crítica da forma. Quebrou o estilo de linguagem da pessoa. Então a crítica da forma prova isso, que é uma disciplina da exegese. Crítica textual, crítica literária, crítica da forma e crítica da fonte. Fazendo isso, fez uma exegese completa. Apóstolo Paulo foi contemporâneo de Jesus, só que Paulo vivia nas festas judaicas, só que Paulo nada soube a respeito de Jesus. Exemplo, Mateus escreve que no ato da crucificação de Jesus, o corpo dos santos ressuscitaram. O maior milagre da humanidade é uma ressurreição coletiva. É o cemitério aqui, próximo aqui, saem uns 300 defuntos de lá, do cemitério. Imagina isso, o que acontece com o mundo. Aí vários corpos dos santos foram ressuscitados no ato da crucificação de Jesus. Por que ninguém viu isso? Por que ninguém retratou isso? Por
que Paulo não soube a respeito disso? Porque não existiu, porque é conto lendário. Paulo lá estava, Paulo vai falar da morte e da ressurreição de Jesus segundo as Escrituras. Tá errado. Paulo não poderia falar segundo as Escrituras, porque ele era testemunho ocular, ele estava lá. Como que ele não viu nada disso? Como que Gamaliel também não soube nada disso? E como nenhum historiador soube a respeito disso? O terremoto da ressurreição de Jesus? O terremoto, né, que vem um terremoto, o anjo desce e Jesus ressuscitou? Onde está esses registros historicamente a respeito disso? Nós não temos. Agora, Fábio, como que você explica então o surgimento tão forte do cristianismo ali, né? Depois que Jesus faleceu, etc. Como que isso ocorreu, sendo que foi uma mentira, teoricamente? A mentira se passa por verdade? Passa. Eu vou dizer pra você que a única verdade é só a religião cristã e as outras não foram, não? Não. As outras também não foram a verdade. Foram construções de um pensamento. Você acha que pra isso ter vingado, né? Pro cristianismo ter vingado, não necessariamente Jesus precisaria ter existido? Acho que não. Moisés existiu? Não. Mas não vinga aí?